Esse perfil foi criado para a conclusão da disciplina Parasitologia Humana, no intuito de criar um blog informativo sobre as doenças parasitárias. Somos estudantes de farmácia da turma do 4º período noturno da Faculdade UNEF. Os componentes são Liliane Mascarenhas, Marina Soares, Leonardo Mateus, Sandra Nascimento. A professora é Cláudia Araújo Bastos. Saneamento para a promoção da saúde. A Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, órgão do Ministério da Saúde, detém a mais antiga e contínua experiência em ações de saneamento do país, atuando a partir de critérios epidemiológicos, socioeconômicos e ambientais, voltados para a promoção e proteção da saúde. O Departamento de Engenharia de Saúde Pública, DENSP, da FUNASA, foi criado com o objetivo de fomentar soluções de saneamento para a prevenção e controle de doenças. O risco à saúde pública está ligado a fatores possíveis e indesejáveis de ocorrerem em áreas urbanas e rurais, e que podem ser minimizados ou eliminados com o uso apropriado de serviços de saneamento. A utilização de água potável é vista como um fornecimento de alimento seguro à população. O sistema de esgoto promove a interrupção da cadeia de contaminação humana. A melhoria da gestão dos resíduos sólidos reduz o impacto ambiental e elimina ou dificulta a proliferação de vetores. Alguns exemplos dos efeitos das ações de saneamento na saúde. Água de boa qualidade para o consumo humano e seu fornecimento contínuo asseguram a redução e controle de diarreias, cólera, dengue, febre amarela, trácoma, hepatites, conjuntivites, poliomielite, escabioses, leptospirose, febre tifoide, esquistossomose e malária. Coleta regular. Acondicionamento e destino final adequado dos resíduos sólidos diminui a incidência de casos de peste, febre amarela, dengue, toxoplasmose, leishmaniose, cisticercose, salmonelose, teníase, leptospirose, cólera e febre tifoide. Esgotamento sanitário adequado é fator que contribui para a eliminação de vetores da malária, diarreias, verminoses, esquistossomose, cisticercose e teníase. Melhorias sanitárias domiciliares estão diretamente relacionadas com a redução de doenças de Chagas, esquistossomose, diarreias, verminoses, escabioses, trácoma e conjuntivites. Cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Metade da população não tem acesso aos serviços de coleta de esgoto. Dos efluentes coletados, apenas 45% são tratados. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que, além disso, 1.935 dos 5.570 municípios brasileiros, ou 34,7% do total, ainda registram epidemias ou endemias relacionadas à falta ou à deficiência de saneamento básico. Um tempo após a Lei de Saneamento Básico entrar em vigor no Brasil, metade da população do país continua sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário. Segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS, divulgados em janeiro do ano 2017 e referentes a 2015, apenas 50,13% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto, o que significa que mais de 100 milhões de pessoas utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos, seja através de uma fossa, seja jogando esgoto diretamente em rios. Em 2007, quando a Lei 11.445 foi sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 42% da população era atendida por rede de esgoto. Até 2015, o índice aumentou 8,3 pontos percentuais, o que corresponde a menos de um ponto percentual por ano. Quanto ao abastecimento de água, apesar de a abrangência ser bem superior à de esgoto, a evolução foi ainda mais lenta. Passou de 80,9% em 2007 para 83,3% em 2015, um aumento de apenas 2,4 pontos percentuais. Já o índice de esgoto tratado passou de 32,5% para 42,7%. Em algumas regiões do país, como a Norte, a situação é ainda mais grave. 49% da população é atendida por abastecimento de água e apenas 7,4% por esgoto. O pior estado da região e do país é o Amapá, com 34% e 3,8% respectivamente. Já o melhor estado é São Paulo, com 95,6% de cobertura em água e 88,4% em esgoto.
O Distrito Federal também tem taxas altas, 99% e 84,5%. O mesmo estado, porém, pode ter cidades com índices muito elevados e muito baixos, algumas com serviços privatizados e outras com públicos. Por isso, é considerada a média de todos os municípios. Eu vou falar um pouco sobre 8 doenças que podem ser causadas pela falta de saneamento básico. Promover a saúde do homem e preservar o meio ambiente estão entre os principais objetivos do estabelecimento de uma política efetiva de saneamento básico. No Brasil, no entanto, a universalização do acesso à água potável ao tratamento de esgoto ainda é um sonho distante. A relação entre saneamento básico, saúde e economia. Em diversas partes do mundo, o saneamento básico é um privilégio da população mais rica. Em 2017, de acordo com a OMS, cerca de 60% dos habitantes da Terra não tinham acesso a um dos requisitos básicos para a saúde humana, o saneamento com gestão segura. As principais doenças agravadas pela falta de saneamento básico, a destinação inadequada do esgoto e a falta de tratamento de água que consumimos são focos de diversas doenças causadas por organismos patogênicos que se desenvolvem em ambientes insalubres. Além disso, a falta de saneamento contribui para o agravamento de epidemias, deixando a população mais exposta a vírus e bactérias que desencadeiam enfermidades potencialmente fatais. A diarreia por Escherichia coli, essa bactéria normalmente encontrada em nossos intestinos, é eliminada naturalmente nas fezes. Algumas linhas, no entanto, são capazes de causar diarreia, sobretudo em crianças e bebês. A disenteria bacteriana, causada pela bactéria Shigella, essa doença tem a diarreia como principal sintoma. Os casos mais leves regridem espontaneamente, mas é preciso estar atento à desidratação. Sobre a febre tifoide, essa doença é causada pelo consumo de água ou alimentos contaminados com a bactéria Salmonella enterica soropatypo. Eu não sei dizer muito bem esse nome, tá? Desculpa. Seus sintomas mais comuns são mal-estar, dor de cabeça, dores abdominais, vômitos e diarreia com sangue. A cólera é causada por uma bactéria e é caracterizada por uma intensa diarreia na forma de água de arroz. Se não controlada, a intensa desidratação pode levar à morte. A contaminação se dá pelo consumo de água ou alimentos contaminados com micro-organismos. A leptospirose, ela é causada pela bactéria Leptospira. Sua propagação quando a urina dos animais a enxurrada, o contágio pelo contato com a água contaminada com a pele, causando sintomas como febre, dores no corpo, vômitos, diarreia e alterações na urina. Verminoses. A infecção por vermes naturalmente se dá pela ingestão de água ou alimentos contaminados, mas pode ocorrer também penetração do parasita por ferimentos na pele. Arboviroses. As doenças transmitidas por insetos vetores, tais como dengue, zika, chikungunya e febre amarela, são favorecidas pela presença de locais adequados para a procriação dos mosquitos. A melhora da drenagem das águas pluviais, um dos pontos mais importantes da nossa Política Nacional de Saneamento Básico, é exercer, portanto, o papel fundamental na prevenção dessas enfermidades. Como reduzir todas essas doenças simultaneamente? A resposta está no saneamento básico,
com a promoção da qualidade de vida e a geração de impactos significativos para a economia. Priorizar a saúde da população é um passo importante para uma sociedade mais equilibrada e produtiva. Nada disso é possível sem um serviço de saneamento de qualidade. O que é febre tifoide? A febre tifoide é uma doença bacteriana aguda causada pela Salmonella entérica sorotipo tupi, de distribuição mundial. A doença está diretamente associada a baixos níveis socioeconômicos, principalmente em regiões com precárias condições de saneamento básico, higiene pessoal e ambiental. Quais são os sintomas da febre tifoide? Os principais sintomas da febre tifoide são febre alta, dores de cabeça, mal-estar geral, falta de apetite, retardamento do ritmo cardíaco, aumento do volume do baço, manchas rosadas no tronco, prisão de ventre ou diarreia e tosse seca. Quais são as possíveis complicações da febre tifoide? A hemorragia intestinal, principal complicação da febre tifoide, pode levar inclusive à perfuração intestinal, o que requer maior cuidado médico. Qualquer órgão pode ser afetado pela febre tifoide, quando a doença evolui como bacteriana ou como complicações menos frequentes, que são retenção urinária, pneumonia, coceleocitite. Como a febre tifoide é transmitida? A transmissão da febre tifoide pode ocorrer de duas maneiras principais: pela forma direta, contato com as mãos dos doentes ou portador; pela forma indireta, ingestão de água ou de alimentos contaminados com fezes ou urina. Como é feito o diagnóstico da febre tifoide? O diagnóstico da febre tifoide é feito com base na avaliação clínica do paciente, histórico de onde esteve e o que consumiu, nos hábitos de higiene e se vive em regiões com pouco saneamento básico. Como é feito o tratamento da febre tifoide? Assim que tiver o diagnóstico da febre tifoide, o tratamento deve ser iniciado o mais rapidamente possível, de acordo com as prescrições e orientações médicas, que seguirão conforme cada caso. O repouso e a hidratação consiste e são fundamentais e essenciais para a boa recuperação da febre tifoide. Como prevenir a febre tifoide? O saneamento básico, o preparo adequado dos alimentos e a higiene pessoal são as principais medidas de prevenção da febre tifoide. O que é leptospirose? A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda que resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente ratos, infectados pela bactéria Leptospira. Sua penetração ocorre através da pele com lesões, pele íntegra, imersa por longos períodos em águas contaminadas ou através de mucosas. Quais são os sintomas da leptospirose? Os principais da fase precoce são febre, dor de cabeça, dor muscular, principalmente nas panturrilhas, falta de apetite, náuseas, vômitos. Quais são as complicações da leptospirose? Insuficiência renal aguda, necrose tubular aguda, miocardite acompanhada ou não acompanhada de choques e arritmias por distúrbios eletrolícitos, pancreatite, anemia, distúrbios neurológicos, convulsões, delírios, alucinações e sinais de irritações meningena. Como é feito o diagnóstico da leptospirose? Por exame laboratorial. O método laboratorial de escolha depende da fase evolutiva em que encontra o paciente. Fase precoce: exame direto, cultura, detecção do DNA pela reação em cadeia de polimerase. Fase tardia: cultura, microglutinação. Como é feito o tratamento da leptospirose? Para os casos leves, o atendimento é ambulatorial, mas nos casos graves, a hospitalização deve ser imediata, visando evitar complicações e diminuir
Letalidade. Situações epidemiológicas da leptospirose. No Brasil, a leptospirose é uma doença endêmica, tornando epidêmica em períodos chuvosos, principalmente nas capitais e áreas metropolitanas devido às enchentes associadas à aglomeração populacional de baixa renda, às condições inadequadas de saneamento e à falta de infestação e roedores infectados. Como prevenir a leptospirose? A prevenção da leptospirose ocorre por meio de medidas como obras de saneamento básico, drenagem de águas paradas suspeita de contaminação, rede de coleta e abastecimento de água, construção e manutenção de galerias de esgoto, água pluviais, coleta e tratamento de lixo e esgoto, limpeza e canalização de córregos, melhoria nas habitações humanas e no controle dos roedores. Evitar o contato com a água ou lama de enchentes e impedir que as crianças nadem ou brinquem nessas águas. Pessoas que trabalham na limpeza da lama, entulho e esgoto devem usar botas e luvas de borracha ou sacos plásticos duplos amarrados nas mãos e nos pés. O que são doenças diarreicas agudas? As doenças diarreicas agudas correspondem ao grupo de doenças infecciosas gastrointestinais. São caracterizadas por uma síndrome em que há a ocorrência de no mínimo 3 episódios de diarreia aguda em 24 horas. As doenças diarreicas agudas podem ser causadas por diferentes micro-organismos infecciosos, bactérias, vírus e outros parasitas, como os protozoários, que geram a gastroenterite, inflamação no trato gastrointestinal. Quais são os sintomas e sinais das doenças diarreicas agudas? Cólicas abdominais, dor abdominal, febre, sangue no muco e nas fezes, náusea e vômitos. Como diagnosticar as doenças diarreicas agudas? O diagnóstico das causas etiológicas, dos micro-organismos causadores da doença diarreica aguda é realizado apenas por exame laboratorial, por meio de exames parasitológicos de fezes. Como tratar a doença? O tratamento da doença se fundamenta na prevenção e na rápida correção da desidratação por meio de ingestão de líquidos e solução de sais de reidratação oral. Quais são as possíveis complicações das doenças diarreicas agudas? A principal complicação é a desidratação, que, se não for corrigida rápida e adequadamente, em grande parte dos casos, especialmente crianças e idosos, pode até causar complicações mais graves. Como ocorre a transmissão das doenças diarreicas agudas? A transmissão das doenças diarreicas agudas pode ocorrer pelas vias oral ou fecal-oral. Transmissão indireta, pelo consumo de água de alimentos contaminados e contato com objetos contaminados, como, por exemplo, utensílios de cozinhas, acessórios de banheiros e equipamentos hospitalares. Transmissão direta, pelo contato com outra pessoa por meio de mãos contaminadas e contato de pessoas com animais. Cólera. A cólera é causada pelo Vibrio cholerae toxigênico dos sorogrupos O1 e O189. Uma bactéria bacilo gram-negativa, aeróbia ou anaeróbia facultativa com flagelo polar. Modo de transmissão. A transmissão da cólera ocorre por via fecal-oral e pode ser direta ou indireta. Transmissão direta. Ocorre pela contaminação pessoa a pessoa. Transmissão indireta. Ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Período de incubação. Varia de algumas horas a 5 dias. Na maioria dos casos, esse período é de 2 a 3 dias. Período de transmissibilidade. Perdura enquanto houver eliminação do agente etiológico nas fezes, o que ocorre na maioria dos casos até poucos dias após a cura. Para fins da vigilância, o período aceito como padrão é de 20 dias. Complicações. As complicações da cólera são decorrentes da deplação hidrossalinas imposta pela diarreia, pelos vômitos e ocorrem mais frequentemente em indivíduos idosos
diabéticos desnutridos, portadores do vírus HIV e com patologia cardíaca prévia. Sintomas: diarreia e vômito são as manifestações clínicas mais frequentes. Os principais sintomas são variados e vão desde infecção inaparentes, sem sintomas, até casos graves. As fezes podem se apresentar com aspectos água amarela, esverdeada, sem pus, muco ou sangue. Em alguns casos pode haver início de presença de muco.